endosso as palavras aí do Fábio, não ser as exageradas em relação a mim, mas de resto, sejam bem-vindos. É uma grande honra e uma alegria estar aqui com vocês, porque realmente num sábado à tarde, para tratar de Shakespeare, são poucas pessoas e a gente teve a oportunidade de uma sexta-noite e sábado à tarde. Ontem tinham quase 40, hoje eu estou vendo, provavelmente vai chegar a 30, porque ainda vão chegar pessoas, então isso é uma grande alegria para mim. E eu acho que vocês estão curiosos para saber por que eu coloquei no título Shakespeare o mestre da imaginação, né? Por que eu coloquei desta forma e não de outra. Eu vou começar explicando isso. Nós sabemos que todo mundo imagina, todos nós temos imaginação. Então por que a gente tem que falar que existe um mestre da imaginação se todo mundo já imagina naturalmente? E para que serve a imaginação? Como é que ela funciona? Para que serve? Geralmente a gente imagina as coisas sem nenhum tipo de treinamento nem controle. A gente cria imagens ou a gente supre as imagens que a gente não vê. Então eu falei ontem que, embora nós não estejamos vendo os outros locais aqui do prédio, a mesquita islâmica, a rua, a gente supõe que essas coisas continuem existindo, mesmo a gente não as vendo. Então é uma parte da imaginação que nos ajudam a continuar compreendendo aí a realidade. Então algumas pessoas usam a palavra imaginação sempre como sinônimo de ilusão, fantasia e mentira. Mas não é necessariamente assim. A imaginação pode ser um suporte para a gente compreender a realidade, ter uma visão total das coisas. Tem um exercício básico que é o seguinte: se você fecha os olhos e se concentra só em ouvir o ambiente em torno, você só ouve o que está acontecendo. Vozes, barulho de carro, o ar-condicionado, isso tudo é percepção, não é imaginação, certo? Agora, se você começa e traça uma linha, esse exercício é do Tanqueray, né? Você traça uma linha branca e depois você traça uma linha, depois da horizontal, uma vertical de mesmo tamanho, depois outra, e forma um quadrado. E aí você tem a imaginação, ela criou. Então essa é a imaginação criadora. Agora, quando você está de olhos fechados e ouvindo tudo, você também supõe que o ambiente físico visual ainda exista, não é verdade? Essa é a parte da imaginação que não é criadora. Você não está criando, você está supondo que existe um outro ambiente. Agora, quando você está pensando no que outras pessoas estão fazendo, dizendo de você, ou trabalhando na política, quando você pensa nisso, você também precisa supor que os seres humanos se comportam de tal forma, os grupos humanos se comportam de tal forma, não é verdade? E como é que faz para você adivinhar melhor o que está acontecendo em ambientes que você não vê nem ouve? Você precisa da imaginação. Se sua imaginação é destreinada para compreender os seres humanos, você não consegue supor. Ou você vai imaginar bem errado, você vai criar, não é verdade? Tem pessoas que criam. Por exemplo, o Val e o Brendol, eles são meus ex-alunos da ETEC, e era muito divertido dar aula na sala deles. Aí eu dei aula para muitos alunos, aliás, vieram alunos da ETEC ontem também, fico muito feliz por isso. E aí, às vezes a gente está conversando com eles, dá uma aula e a coisa funciona de uma maneira que o clima fica ótimo e todo mundo gosta de todo mundo. De repente, por causa daquele hospício das redes sociais, as pessoas podem ver alguma coisa ou ler outra coisa e começar a imaginar: nossa, né, o Rafael é um assassino, vampiro, né? Ele odeia todo mundo, quer matar os comunistas e odeia gay. Aí começa a inventar coisa, né? E aí eles criam um Rafael que não existe e aí acaba pressupondo, né, que ele, por que ele faz isso, por que ele faz aquilo, e começam a pressupor que ele é um monstro. E aí quando me veem de perto podem pensar: não é tão assim, aquele negócio. Então assim, porque a rede social é um hospício, né, gente? É um negócio complicado. Tenho falado isso continuamente porque eu tô cada vez mais convencido. Porque é muita gente discutindo e às vezes as pessoas não se entendem, não entendem um assunto, não entendem a outra, fica uma bagunça. E eu participei muitas vezes dessa bagunça, então eu faço parte disso. Então eu acho que de fato aquilo é muito complicado, mas faz parte também de uma falha de imaginação. Por que falha de imaginação é essa? A gente não consegue completar os conhecimentos que a gente não tem sobre as pessoas e sobre os assuntos falados. Geralmente o assunto favorito hoje em dia, eu acho que essa moda vai passar. Quando eu era adolescente, ninguém falava de política. Se você falava de política, saia todo mundo correndo, esse cara é chato. Hoje em dia ficou moda. E vai durar um tempo e provavelmente depois vai passar. Mas enquanto é moda, as pessoas também gostam bastante de
digamos, assumir papéis e pressupor que as outras são tais coisas e brigar por isso. Sejam bem-vindos. Grande Gustavo, tudo bem? Amigo do Gustavo, tudo bem? E aí a gente acaba lidando aquilo que você pensa que você é com aquilo que você pensa que o outro é, e por isso que eu chamo de hospício, fica uma bagunça. Então por que o Shakespeare pode nos ajudar com a imaginação? Por que o Shakespeare responde a essa demanda da imaginação e ajuda a gente a construir melhor essa capacidade de inteligência de ver a realidade sem estar nos locais? Não dá para saber tudo, certo? Eu não posso estar aqui neste local, com a minha família, em Paris e tudo, e saber tudo, não tem condição. Se tem, eu não conheço, tá? Também, se alguém consegue, né? Mas eu acho que isso é impossível. Sendo impossível, a gente precisa suprir isso com conhecimentos, e a imaginação forma as imagens baseadas nesses conhecimentos, as imagens baseadas nesse conhecimento. E aí a gente consegue, então, ter uma visão da realidade mais completa. Então fica claro aí que a imaginação é um suporte da inteligência, e a gente precisa de treinamento. E por que Shakespeare exatamente? Em primeiro lugar, é uma ocasionalidade. O Shakespeare faz parte de um programa que a gente vem estudando. A gente está 1 ano estudando aqui no NEC. E é outro motivo para minha alegria, porque são estudos de livros clássicos, difíceis. Essas peças do Shakespeare são peças de teatro. Você abre a peça de teatro, só está escrito lá personagens, um monte de nome esquisito. E você abre na outra página, já é um diálogo. Você tem que se virar. Não tem introdução, ele não descreve o ambiente, ele não descreve a fisionomia, a vestimenta, nada. Já entra no diálogo, você tem que ir lá apanhar. Então, e as pessoas estão aqui. E esse não é o Shakespeare, não é dos mais difíceis, longe disso, né? Dos que nós lemos. A gente pegou Metafísica do Aristóteles, Tragédia Grega, né? E mesmo assim o pessoal ficou. Por quê? Porque querem desenvolver sua inteligência, querem interpretar a realidade, querem se desenvolver. E aí o Shakespeare, ele, além de ser ocasionalidade, porque nós estamos na sequência dos nossos estudos na modernidade, ele criou, né, quase 2.000 palavras de língua inglesa. Isso quer dizer o quê? Que ele conseguia verbalizar coisas que ele imaginava relacionadas à realidade. Aristóteles dizia... Agora está ficando complexo de novo. Calma, já vai ficar normal. O Aristóteles dizia que a gente constrói os conceitos e usa as palavras de forma precisa depois que a gente, teve percepção. A percepção e desenvolve imagens. Né? Quando eu falo elefante, vai vir um elefante na mente de cada um e não vai ser o mesmo que eu estou pensando. Né? Tem uma imagem, aí você dá um nome e se pedir explicação o que é um elefante. Eu também não conheço um modo de tirar um pendrive e mostrar a imagem que você tem na mente. Então você vai descrever por meio de palavras, que vai por sua vez criar uma imagem na mente da outra pessoa. Se o Shakespeare inventou 2.000 palavras que agora são corriqueiras na língua inglesa, isso quer dizer que ele tinha uma imaginação poderosa. Outra coisa, ele escreveu quase 30 peças de teatro, e essas 30 peças... 30 não, quase 40, são 38 ou 39. Então, quase 40 peças de teatro. Dessas 40 peças de teatro surgem 346 roteiros de filme, série, etc. Ele seria hoje, digamos, o maior escritor, o maior roteirista de filmes e séries do mundo. Então vocês percebem essa potência imaginativa dele? E é só uma imaginação usada para ilusão? Aí que tá, não vejo assim também. O Shakespeare, primeiro, ele pegava lendas já conhecidas, né? Geralmente ele não inventava do zero a coisa. Ele pegava uma história que já existia, por exemplo, correndo na Itália, na França, na própria Inglaterra, e ele pegava essas histórias que, digamos, já diziam respeito às pessoas, já comoviam as pessoas, já diziam algo da cultura delas, e ele transformava aquilo numa peça de teatro com maior profundidade, com uma linguagem poética. O que é essa linguagem poética? Ela é difícil de ler às vezes, né? Ainda mais gente na tradução, é mais difícil de ler. Mas é uma linguagem que diz muito em pouco tempo, de forma bela, soando bem. Então é um trabalho tremendo que o Shakespeare fez para colocar nas bocas dos seus personagens palavras precisas para descrever certas coisas. E algumas palavras, por exemplo, que ele inventou, ele trouxe muitos do latim, porque as pessoas da época dele, os escritores de peças de teatro da época dele, liam sobretudo Sêneca, a partir do latim. Eles não eram leitores vorazes do grego. Então a gente sabe que Sêneca, não os textos filosóficos como os que nós lemos, mas as peças de teatro de Sêneca.
E essas peças de teatro de Sêneca, digamos, eram um lugar comum dos leitores da Inglaterra, e a partir dele o Shakespeare cria, digamos, ele pega essa herança clássica de Sêneca, ao mesmo tempo ouve as lendas que corriam pela Europa e as transforma, as revigora e cria uma nova forma de expressão. Então você percebe que essas palavras novas que ele usou, aí, por exemplo, assassination, que aparece em Macbeth, pra gente assassinato é fácil, uma palavra que vem do latim, não existia na língua inglesa. Certo? A própria uncomfortable, né? É desconfortável. Essa palavra também, pra gente é mais fácil, né? Desconfortável. Pra eles não existia. Ele colocou. A lista de palavras é como eu já disse, é 1.700 ou 1.800 palavras que ele criou. E hoje em dia estão na boca de todos os anglofalantes. Então vocês percebem que isso é uma potência de imaginação. E outra coisa, além da questão dos filmes e do desenvolvimento linguístico que ele fez, é que até hoje, né? Ele, em vida, ele ficou rico com as peças. Em primeiro lugar, ele ficou famoso por causa de seus poemas. As peças não faziam tanto sucesso. Aí dizem que ele deu o golpe do baú, casou com uma moça rica, e diziam pra ela, não casa com ele, você vai pegar esse sobrenome de porcaria que não serve pra nada, que é Shakespeare, né? Quem lembra do sobrenome dela agora? E aí, ele se transformou depois num grande, só uma, ó, de 73. Eu sou de humanas. E aí ele se transformou. Então todos os números que eu estou dizendo vocês podem, né, relativizar e pesquisar no Google depois. Então ele falou que ele fez essas peças de teatro que fizeram um grande sucesso e ele ficou muito mais rico do que ela era em herança. E ele depois se comprou várias fazendas, uma casa em Londres, uma casa na cidade onde ele nasceu, até que ele se aposentou. Antes de se aposentar, ele escreveu a tal última peça dele, que seria uma das chaves interpretativas, que é a Tempestade, né? Que nós leremos, quem acompanhar o curso aqui, a gente vai ler a Tempestade, por último lugar, e tentar interpretar tanto essa mensagem de aposentadoria dele no asilo espiritual, quanto a mensagem dele relativa ao novo mundo, que aí diz respeito ao pensamento de Shakespeare para a América, né? Então a gente tem essas coisas como o homem soube, na época dele, também mexer com a imaginação das pessoas que estavam diante dele, resgatando a herança clássica. Então ele tinha o quê? Esse peso do clássico, soube adaptar ao mundo dele as pessoas que estavam interessadas ali. Até hoje, as suas peças causam interesse, né? Peças e filmes, né? Alguém aqui nunca viu nenhuma peça e nenhum filme ligado a Shakespeare? Parece que todo mundo já viu alguma coisa, né? Ou estão tímidos, mas um Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, Otelo, Macbeth, tem um monte, filme tem um monte. Então aí, se vocês não viram, Netflix tem um monte desses filmes do Shakespeare. É só vocês digitarem lá. Muito sem saber. Isso. Muitas vezes a gente vê Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio, que foi horrível, né? Não recomendo então o filme Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio, é horroroso. Mas tem um mais velho e tem um mais novo do que esse. Tem um de 2009 e tem um da década de 70, que é do Frank Zeffirelli, que é o que eu mais gosto. É bem fiel à peça. Então acho que é muito difícil alguém que nunca ouviu falar dessas coisas. E tanto que Romeu e Julieta é considerada a maior, né, história de amor de todo mundo. A diferença é que nós aqui, quando lemos, nós do grupo de estudos, do ciclo de estudos clássicos, já lemos 5 peças de Shakespeare juntos, né? Então nós lemos Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth, Otelo e aqui eu esqueci, Rei Lear. Então nós lemos essas 5 peças e ainda a proposta é ler mais 4, né? Isso é muito ainda, como eu disse, ainda para aqueles que têm ambição de ler tudo, ainda não é tanto assim. Porque eu fiz agora, muito obrigado. Eu fiz agora esse programa dos próximos 4 livros que leremos e tem alguns históricos, né, da história da Inglaterra. E você percebe, a história da Inglaterra tem pelo menos 2 tetralogias, ou seja, 8 no mínimo, e com alguma ordem histórica, entendeu? E ele dizia para as pessoas da época alguma mensagem com aquilo, tanto para o rei quanto para as pessoas. Até em Hamlet tem uma mensagem sutil. Alguns interpretam que em Hamlet, agora já estou falando para quem leu ou viu um filme, tá? Mas daqui a pouco eu volto à normalidade. Eles dizem que em Hamlet ele de alguma medida estava mostrando, né, que a Elizabeth seria sucedida
por alguém de fora, não por um Tudor legítimo. E isso seria o quê? Bom, uma grande rainha maravilhosa vai ser sucedida por um imbecil. Então até ali pode ter uma mensagem sutil. Tá? Ele olha para o retrato do pai dele, né, ali, que o pai dele era um rei, e faleceu, e foi substituído pelo irmão que o matou. Então o irmão do pai dele, que é o tio dele, matou o pai dele, tá bom? Para pegar o trono. É confuso, mas é verdade. E é verdade dentro do contexto da peça. Aí ele pegou o quadro e dizia, olha só, feições de Deus, isso tudo, meu pai era isso tudo e agora esse porcaria aí. Não eram essas palavras, né? Mas era alguma coisa assim. E aí ele estava mais ou menos já dando também uma mensagem em relação à época dele. Quando a gente vê Romeu e Julieta, já que eu falei da rivalidade, né? Em Romeu e Julieta tem uma frase muito importante que ele dizia, plague of both your houses, né? Então uma praga para ambas as casas. O que isso significa? Romeu e Julieta, o que era? Romeu era de uma família, Julieta era de outra. Duas famílias num ambiente em que vocês têm que imaginar uma cidade no Renascimento, né? As famílias nobres, muito importantes, quase equivalentes em poder, força e influência, e se odiavam. Mas o Shakespeare não explica por quê. Provavelmente nem eles sabiam por quê, eles só sabiam que tinham que odiar e se odiavam. E um fica provocando o outro. Então o romance de Romeu e Julieta é o romance entre dois membros de duas famílias rivais, sem compreender direito por quê. E aí eles se apaixonam e vão pedir para um padre casá-los. Na época esse negócio de sexo antes do casamento era bem mal visto. E não tinham também tantos métodos contraceptivos, de modo que se eles fizessem alguma coisa, embarregar era uma chance muito grande. Então eles tinham todos esses cuidados e sem contar que no mundo a religião tinha um grande peso, uma coisa que a gente vê diminuindo constantemente. Esse peso da religião faz com que as pessoas considerem também a religião antes de tomar grandes decisões. E aí ele considerou, eles foram pedir para o padre a bênção para poder casar. E o padre pensou assim, olha só, se eles casam, né, os dois mais jovens herdeiros das duas casas, pode ser que a paz reine um pouco depois. O fato é que dá tudo errado, né? Dá tudo errado. Não ocorre a paz, pelo menos durante o que está acontecendo. A gente vê que o primo da Julieta fica provocando o Romeu o tempo todo. O Romeu não revida, mas aí vai o amigo do Romeu e revida. E aí ocorre a morte do primo do Romeu. Não é primo, era um amigo, era primo até do rei local e do príncipe local. E aí ele fica muito nervoso, vai se vingar e existe então mais uma morte. O que você percebe aí? Existe, grande Eduardo, seja bem-vindo, Marcelinha. E aí você percebe que ocorre um grande problema aí que vai fazer com que esses dois acabem tendo que se separar, porque o Romeu vira assassino, né? Ele ao se vingar do amigo, ele mata o primo dela. E aí ele é condenado ao exílio, o que significa? Ele é mandado embora. A Julieta fica chorando, desesperada, né? Como é que eu vou viver assim? Não sei o que. O pai dela querendo casá-la com um outro Zé Manela. E ela não podendo contar nada, o casamento foi escondido, e essas coisas todas. E aí a Julieta vai se consultar com o padre lá, dizendo que ela estava suicida. Ele falou, já que você quer se matar, vou te dar um remedinho, você vai parecer morta, vão te colocar num calabouço, daqui era onde era como é que é o nome daquele troço? O mausoléu da família. E aí você vai acordar depois de 2 dias. Você vai parecer morta, vão te colocar no mausoléu. Depois de 2 dias você acorda. E eu mando uma carta pro Romeu, que aí ele volta a tempo, pega você viva, leva pra longe, e aí vocês vivem bem, tá? Já que deu essa tragédia toda, né? Aliás, eu tenho que explicar depois o significado dessa palavra. Já que aconteceu essa catástrofe, você pode se safar por essa. Ela aceita, toma um remedinho e fica como se fosse morta. A família dela chora horrores e tal, faz o enterro, aquele negócio todo, e ela é colocada no mausoléu. Só que quem chega primeiro pro Romeu, que está exilado, é uma outra mensagem dizendo, Julieta morreu. Ele volta enlouquecido e a outra mensagem não chega a ele. Qual era a mensagem? Olha, ele contando tudo, a Julieta adormeceu, você tem que vir pegá-la e fugir com ela. Quando ele volta, ele a vê lá morta, aparentemente morta, e ele se mata. Quando ela acorda, ele está morto. E ela se mata. Então não deu certo, certo? Mas as famílias depois, né, chorando e vendo aquilo, o que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Vão lá, pressionam o padre, ele conta, né, ele lamento, eu tentei fazer isso, tudo ele conta o que aconteceu, e as famílias acabam se entendendo. Então, no fundo houve a paz, mas você vê que o amor
não rolou. O que significa isso entre Romeu e Julieta? É uma rivalidade. Lembra que eu disse que é uma rivalidade entre duas famílias que mal sabiam por quê? Era um ódio ancestral que vinha da Idade Média entre as famílias e eles não lembravam direito qual era a razão. Vocês veem muita gente brigando sem saber direito a razão? Não é? Separando esse negócio dessas brigas políticas, não é? Separando horrores. E às vezes as pessoas nem sabem de onde vem um ódio de um ódio de outro. Fica aquela coisa horrorosa. Então um ódio mais ou menos esquecido vira uma sucessão de provocações bem irracionais mesmo e acaba gerando um desenrolar trágico. E aí vem a palavra tragédia. A gente chama esse conjunto de peças, não todas as peças do Shakespeare eram tragédias, havia também as comédias, mas esse conjunto de peças de Shakespeare a gente chama de tragédia. E por que tragédia? Quando eu falo em tragédia, vocês pensam em catástrofe, né? Algo muito ruim. Não é verdade? Sangue, morte, tristeza, choro. E é isso em algum sentido. Só que no mundo literário, tragédia é um gênero, é um conjunto de obras que seguem determinado parâmetro, que vem desde a Grécia. Então as tragédias gregas, elas eram apresentações teatrais. Vocês têm que lembrar que eles não tinham cinema, não é? TV, smartphone. Então eram apresentações teatrais de autores que pegavam também histórias do mito local, transformavam para ver o quê? Tanto para transmitir uma mensagem pública, para promover uma reflexão, quanto para promover uma comoção. A pessoa tinha que sentir aquelas dores e aquele sofrimento dos protagonistas. Por quê? Como dizia Aristóteles, isso gerava um evento chamado catarse. Catarse em grego é a palavra que significa purificação. Então, na medida que você, lendo Shakespeare, ou vendo um filme, ou assistindo a uma peça, acompanha o personagem e sofre com ele, você vai se purificando. Isso segundo os gregos. Essa purificação emocional te torna melhor. Por quê? Porque geralmente na tragédia o herói, o protagonista, no caso shakespeariano, ele comete um erro, ou familiar, ou com os amigos, ou com a sociedade, ou com o cosmos, com os deuses, com o elemento divino. Isso desarranja, desorganiza alguma coisa, que é a tal da hybris. E é a palavra grega, tá? E a coisa precisa se, digamos, retomar a ordem, precisa voltar à normalidade. Para voltar à normalidade, algumas pessoas sofrem para purificar e outras pessoas morrem. E isso foi trazido por Shakespeare à modernidade. Então você tem aí em Shakespeare, vamos voltar então ao primeiro assunto da imaginação. Você tem tanto a educação para a imaginação, por quê? Porque você vê em todos esses tipos humanos, olha o que eu falei de Romeu e Julieta. Você tem o tipo dos adolescentes apaixonados, eles tinham 13 e 14 anos. O Romeu na primeira página está apaixonado por uma mulher chamada Rosalina. Você vira 4, 5 páginas, ele está apaixonado pela Julieta. Mas de forma assim, meu Deus, eu achei a mulher da minha vida, que eu nunca mais vou achar uma assim. Sabe que adolescente tem isso. Então é o amor adolescente. Então você tem um monte de mensagens numa peça só. Nem sempre esse tipo de amor, né, dá certo, é puro, é leal, é fixo, etc. Mas eles foram leais, né? Tanto que a Julieta é reconhecida porque ela dizia que ia se suicidar e não ia aceitar o novo marido. Então ela também foi... Oi? Mas só durou uma semana. Também você tem que lembrar que a peça inteira dura uma semana. Então, pelo menos ali, eles ainda estavam com o fogo do amor bem aceso. Certo? Então você percebe tanto essa questão do amor adolescente, você percebe a questão das rivalidades injustificadas que geram grandes ódios, ondas de violência, e você percebe também a atualidade disso tudo. A gente vendo as pessoas ainda agirem assim. Isso pode ser com time de futebol, isso pode ser com política, isso pode ser com duas famílias. Não tem vizinho? Tem algumas comunidades que tem vizinho que se odeiam. Eu tenho um amigo mesmo que lá onde ele mora já rolou facada entre os vizinhos e tal, e eles se odeiam. E nenhum quer mudar. Eles querem permanecer juntos ali e se esfaqueando, se batendo. É uma coisa que eu não entendo, mas eles querem. Uma briga por território, isso acontece. Então isso não existe, existe. Existe. Claro que as mais rebuscadas estão lá, né? No mundo mais intelectual, político, etc. Mas tem de todo jeito esse tipo de rivalidade. Então diz respeito da mente humana, diz respeito à natureza humana. E aí você tem mais facilidade para pressupor como as pessoas agem. Eu só falei de Romeu e Julieta até agora e um pouco de Hamlet.
Mas dá pra explorar um pouco mais o Hamlet também naquela cena mais famosa dele, né? Que aqui aparece ele carregando uma caveira, né? Cabeça de um esqueleto. E dizendo aquele velho to be or not to be, that's the question, né? O ser ou não ser, eis a questão. Que é um evento ali dentro da trama, parece que Shakespeare, sei lá, naquele momento ele fumou alguma coisa e vou colocar esse troço, porque não faz grande diferença pro desenrolar dos fatos. Mas para, digamos, o desdobrar psicológico do personagem é importante. E o Hamlet provavelmente é um dos personagens, ou é o personagem, segundo Harold Bloom, é um escritor, é um crítico literário inglês, é o personagem que mais expõe a sua própria mente, os seus próprios pensamentos para o leitor, porque ele fala sozinho, né? São solilóquios ou, outra palavra, monólogos. Então ele fala sozinho o tempo todo, então ele se explica, ele pensa, ele reflete, e ele é um intelectual. Tem vários outros personagens de Shakespeare que fazem isso também, mas não são tão inteligentes quanto Hamlet. Hamlet é colocado como uma potência intelectual, é um homem forte, é um príncipe, é um monte de coisa. Então ele pensando é profundo, ele faz questões existenciais ali. E nessa hora, ser ou não ser, você percebe que se isso se conecta com outras partes do texto, porque ele recebe a mensagem do fantasma do pai dele dizendo... Né? Eu fui morto, vai averiguar isso, e fizeram isso por uma trama para tomar o meu lugar. E ele pensa, não vou acreditar num fantasma, né? Vou verificar tudo, mas ele fala, depois que ele confirma, ele fala, tudo que eu fui, tudo que eu sou, tudo que eu significo morreu agora, eu só vou me vingar. Então esse ser ou não ser não é só importante porque ele tá lá num momento meio suicida, mas é importante porque ele deixa de ser uma coisa, passa a ser uma outra completamente diferente naquele momento. Todo o sentido de vida do ex-Hamlet, que era se formar. Lembra que ele estava estudando numa universidade, quem leu lembra, ou assistiu a um filme. Ele estava estudando, era ser um futuro rei, era essas coisas todas. Acabou. Ele morre para isso e passa a se tornar o Vingador. Certo? Então você tem essas questões ali também. Não há pessoas que passam por mudanças tão sérias, tão bruscas na sua mente, que parecem outras, dá vontade de dar outro nome? Alguém já viu alguém assim? E acontece. Ali o Shakespeare está mostrando como Hamlet operou isso dentro dele mesmo. Aí força a nossa imaginação, força não, habilita a nossa imaginação a compreender essa circunstância. Mostra, a gente também não precisa, né, pegar uma caveira, né, dizer ser ou não ser, e virar vingador, né? Tem coisas melhores. Você pode pensar, fui um babaca até hoje, agora não quero mais. Sempre chifrei as minhas mulheres, agora não quero mais. Sempre fui um mau amigo porque eu era amigo só de quem estava perto e quando estava longe. Essas coisas todas. Eu sempre, digamos, sei lá, fui mal em matemática, agora eu quero aprender matemática. Tem gente que toma essa decisão e aprende. Tem gente que toma essa decisão e não aprende. E aí, mas dá pra fazer essas coisas. Desde os mais simples até... eu sempre tive esse tipo de personalidade. Eu sempre fui o mais... Às vezes tem isso, né? O mais engraçado da turma é visto como um bobo só. Ele nunca é levado a sério. Isso aparece em Romeu e Julieta também. Aquele que falava muito... Também eles eram italianos, né? Então ele coloca já os italianos falando muito, berrando. Aquele personagem que falava muito, Montecchio, fala. Quando ele é ferido de morte, ele está explicando. Eu fui ferido. Aí perguntam, e aí, como é que foi grave o ferimento? Pensando que ele estava zoando. Ele fala, não foi nem tão fundo que tenha atingido o coração e nem tão leve que não me mate. Todo mundo dá risada ao invés de ajudar. Porque ele tá zoando, né? Ele só fala demais, ele zoa. Olha como ele responde também. As pessoas são levadas a sério. Às vezes um bobão desse pode pensar, chega. Eu posso continuar com uma piada ou outra, mas agora eu quero ser levado a sério. Esse altera. Então isso está em Hamlet. Isso está mostrado em Romeu e Julieta. E quando você pega também no Rei Lear, cara. No Rei Lear, a história é das mais comoventes, porque é também a história de um velho. Um velho, se nada ruim acontecer para nenhum de nós, é uma condição que todos teremos, né? É uma condição pela qual todos passaremos. E ali, digamos, tem uma tragédia ligada a um velho. Começa com um rei envelhecido, mas não incapacitado, querendo transmitir a sua herança às suas filhas antes dele morrer. Chega, eu já governei demais, vou passar as filhas. Eu tinha 3 filhas e queria passar o território do seu reino para essas 3 filhas, dividindo as partes. E ele separou uma parte especial, a melhor, para sua filha favorita, a Cordélia. Ela só tinha que fazer uma coisa.
na cerimônia de transmissão dessas terras, cada uma delas teria que fazer um elogio ao pai. Mas um elogio grande, né? Tudo. E aí uma filha faz um elogio, como ele é maravilhoso, a pessoa que eu mais amo na vida, serei leal, aquela coisa toda. A outra também, e a filha favorita fica por último e ela pensa, como é que eu vou mentir desse jeito que nem as outras? Eu quero dizer com isso que ela não amava tanto o pai? Não, eu quero dizer com isso que as outras exageraram. E aí chega no momento dela, ela faz silêncio, ou ela fala coisas, aí ele insiste, não, fala alguma coisa, ela não tem nada pra falar, né? Eu amo o senhor, mas... E aí ficam insistindo, não, vou fingir que não ouvi, faz o discurso. E ela diz, as minhas irmãs fizeram um discurso falso, quer dizer que elas não vão ter marido e só vão amar o Senhor, não vão ter filho, né? Que elas disseram que só amam o pai, só não sei o que, essas coisas todas. E a outra foi querer ser sincera nesse momento. O pai ficou bravo, tirou a herança dela, dividiu tudo entre as outras duas e falou, também te tiro tudo de você, seu dote, sabe? A mulher quando ia casar recebia alguma coisa para poder casar, ela perde tudo. Ela chora, tudo, mas diz que só estava sendo sincera. Ele fala, engula sua sinceridade, sua porqueira. Ele não falou assim, tá? Mas está escrito lá alguma coisa parecida. E aí, você vê que a pessoa sincera se deu mal. O velho queria, digamos assim, inflar a vaidade dele. Ele queria só elogio. Ele não queria verdade nenhuma. Estava velho, provavelmente preguiçoso, não queria mais administrar, tendo capacidade para isso. E... já transmitindo as coisas para as pessoas mais falsas. Vocês sabem que tem aquelas que grudam na gente fazendo elogios, mas nem sempre é a mais verdadeira, nem sempre é a mais leal, nem sempre é aquela que tenta te compreender. Não é verdade? Isso está ali no Rei Lear. Nem sempre é aquela que vai te dar a amizade verdadeira. Então, aquilo nos ensina o quê? Ao mesmo tempo, a não... digamos, de se deixar seduzir por aqueles que querem usar a sua vaidade a seu favor. As filhas quiseram usar a vaidade dele para herdarem. E também ensina a gente as consequências de ser sincero, na verdade. Mas, de qualquer forma, o rei da França, que estava ali, era um dos candidatos a esposo da Cordélia, que é a filha foi sincera, a boa filha. Ele fala, eu vou casar com ela mesmo sem dote. Por quê? O dote é ela mesma. Ela é uma pessoa maravilhosa, olha o que ela fez. Ela é o prêmio. Aí o cara, você é louco de levar? Então leva, vai, casa com ela. Então ela acaba se casando com o rei da França. O fato é que depois essa história se prolonga, tá? As duas filhas brigam, o pai é maltratado pelas duas, ele acaba ficando bravo com as duas, que nenhuma trata ele bem, e ele fala, quer saber, eu não quero mais viver com nenhuma de vocês. E vai andando pela floresta aborrecido, falando um monte de coisa, quase enlouquecendo. A única pessoa que o ouve e que conversa com ele é um bobo. E um rapaz disfarçado que é um espião que a Cordélia mandou. Um bobo que é um bobo da corte, né? Aquelas pessoas que eram pagas até às vezes para dizer a verdade, mas de uma forma divertida, para fazer palhaçada com todo mundo. E o bobo diz uma coisa assim para ele. É uma pena que você ficou velho antes de ficar sábio. Então a gente percebe que ele se torna velho e o bobo da corte, o bobo, fala para ele a maior das verdades. Você ficou velho antes de ficar sábio. E nós aqui temos a oportunidade de ficar sábios antes de ficar velho. Então você vê tudo isso numa peça de Shakespeare. Pouco depois o que acontece é que há uma briga muito grande, aí vem até um terceiro elemento, um outro invejoso que ferrou o irmão e o pai para poder subir, se aproveita da fragilidade desse reino, o Shakespeare faz isso, às vezes histórias paralelas, né, que depois se entrelaçam. E ele tenta tomar todo o reino. Quando ele tenta tomar todo o reino e consegue, a Cordélia vem com o exército francês para tentar recuperar para o pai, porque o espião estava informando. Mas aí ela perde a guerra, é aprisionada e morta. Por isso que é tragédia, né? A Cordélia acaba morrendo nos braços do pai, que já está mais velho ainda, pirado e enlouquecido. Então você vê, nesse caso, o Rei Lear comete um erro no início, que cria aquilo que eu chamei, lembra, de híbris, que é a desarmonia, o desarranjo, o erro. E ele paga, ele sofre a peça inteira, ele é maltratado pelas filhas, a quem ele dá as terras, e depois ele é maltratado por uma, é maltratado por outra, é maltratado pela natureza, que quando ele foge, ele fica sem casa, e cai uma tempestade na cabeça dele.
e vai ficando louco, 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 e depois acaba com a sua filha favorita nos braços, morta. Vocês estão entendendo? E aí a gente vai sofrendo isso, percebendo. Olha os danos que pode causar virar velho antes de virar sábio. Então, essas são algumas das possibilidades aí que a gente extrai das peças de Shakespeare. Outra famosa é Otelo, né? Que é, deixa eu ver só quanto tempo. Que horas a gente começou? Em 35 minutos. Ótimo. Então, em Otelo, o que a gente vê eu não sei se alguém já viu, assistiu algum filme, ouviu falar. Otelo é uma peça assim que tem um grande herói, um grande guerreiro que é negro e ele se casa com uma donzela e que é considerada linda lá da Europa, em Veneza. E ele casa com ela e todo mundo zomba desde as primeiras páginas dele. Por quê? Porque tem essa negro na época não é a mesma conotação nossa de hoje. Negro significava islâmico, né? Porque a cor da pele significava que ele era de uma outra cultura, quase necessariamente, porque os africanos eram quase todos islâmicos na época, os africanos do norte que tinham mais contato com a Europa, claro. E ele era visto como um homem de outra cultura e de outras características de todo jeito. E ele é maltratado por isso, porque ele é visto, como é que você vai casar com ele? Falavam para a esposa dele com um nome lindo, né? Desdemona. Como é que você vai casar com ele, com esse monstro? Tudo. Ela fala, eu admiro e vou casar mesmo. Acharam que ele estava raptando ela. E aí depois ela esclarece que não, que queria ficar com ele. Então essa questão também é muito séria até hoje. E não só por causa de raça, negro ou islâmico, né? Eu olho para cá, para a mesquita. Mas não só por causa disso. Mas por qualquer coisa. Ah, ele é conservador, não pode casar. Ou ele é de esquerda, não pode casar. Às vezes tem razão de ser, né? Às vezes tem razão de ser. Que quando não é um preconceito idiota, você não vai dizer que a pessoa raptou só porque você acha ela estranha, feia ou esquisita, tudo bem. Agora, quando lá você vê, o cara é de uma gangue de tráfico de armas, aí tudo bem, né? É complicado. Mas o Shakespeare só coloca a imagem, porque o cara era um herói e era honrado, tá entendendo? Ele coloca a imagem de um engano, isso causa um engano. E pouco depois, a Desdémona e o Otelo, eles sofrem uma grande trama de engano aí, porque um cara que era subordinado ao Otelo queria um posto no grupo militar dele e ele não dá para esse cara chamado Iago. Ele dá para um outro homem. E o Iago pensa, não é possível, eu que merecia esse lugar, eu que merecia ser o tenente. Então agora eu vou acabar com o Otelo. Ele não pensa assim, vou fazer de tudo para tomar o lugar do outro. Agora ele só quer vingar também. Eu vou acabar com o Otelo. E aí como o Otelo já é visto por aquela sociedade como um elemento estranho, não é? Como um elemento de outra cultura que não merecia aquele status de casar com aquela mulher, ele já tinha essa autoestima baixa e o que faz o Iago? Fala para ele, começa a dizer para ele, olha, ela tá te traindo com o outro lá. E vai criando uma situação para ele pensar que a Desdémona não estava traindo. E criando o quê? Se aproveitando da ideia de que, claro que ela não casaria com... Né? Se aproveitando dessa ideia por trás, de que, claro que ele não casaria com um homem como você. Um guerreiro negro islâmico. Ela casaria com um branco, né? Promissor aqui do nosso local. E o Otelo vai acreditando nessa história. Até o ponto em que no final ele acaba matando a esposa. E depois ele descobre que isso estava errado. Né? Então ele se mata e o Iago também não conquista cargo nenhum, tudo, mas já conseguiu acabar com o Otelo. O que você percebe nessa peça? Também um monte de coisa. Inveja, essas estratégias para destruir a vida dos outros. A gente estudou também os pecados capitais aqui no grupo. E a gente sabe que inveja é desejar que a outra pessoa não alcance coisas boas para ela. Desejar que a outra pessoa não tenha bens. Então você às vezes vê a pessoa se dando mal e comemora. É inveja. Ou você torce para ela se dar mal. Ou você vê a pessoa se dando bem e dói dentro de você. Isso é inveja. Agora, quando você vai falar assim, eu vou me voltar contra ela, eu vou destruir a possibilidade de ela ter bem. Aí se chama ira. Se transforma num ódio ativo. Certo? Aí vira ira. Esses dois elementos aparecem em Iago. Ele cria uma grande estratégia para destruir
ali o Otelo. E aí você também as visões de mundo combatendo ali, uma série de coisas. Então vocês perceberam como o Shakespeare pode aumentar na nossa mente os tipos humanos e a forma como o ser humano se coloca, se porta, e isso facilita que a gente enxergue a realidade mesmo quando a gente não está presente, não está vendo qualquer coisa. Qual a importância disso para a política, então? Que é um dos temas mais interessantes hoje em dia. A questão é o seguinte, não dá para interpretar política, muita gente pensa, vou entender política, aí vai lá, pega livro de ciência política e decora, democracia tal, 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 socialismo tal, tal, liberalismo tal, isso não funciona. Sempre tem gente por trás dessas coisas. Pode ter uma pessoa que cria, bom, a oportunidade agora é ser esquerdista, vai lá e vira esquerdista. Neste grupo legal é ser de esquerda, vai lá e vai ser de esquerda. Neste grupo é legal ser conservador, naquele ser liberal. Ou não, pensa, hoje em dia é legal é ser liberal. Enfim, e a pessoa vai variando. Outras têm o poder, em algum sentido. Pode ser um poder menor, um cargo no legislativo municipal. E ele percebe, todo mundo está falando de determinada coisa e agora gosta de determinada coisa. E aí esse cara vai se aproveitar dessa circunstância. Isso não quer dizer que ele estudou, que ele sabe do que ele está falando, que ele tem uma profundidade de pensamento. Isso só quer dizer o quê? Ele está se aproveitando de uma circunstância. E pode ser que existam pessoas que digam que são uma coisa e façam outra, como o Iago fez, certo? Como o Hamlet se finge de louco, mas no fundo tem método, né? Como dizia Polônio. Hamlet se finge de louco para operar melhor a sua vingança. E consegue. Então você começa a perceber que dentro da política, as pessoas que estão no poder máximo também. A gente tem dificuldade às vezes. A gente pensa que eles são pessoas muito previsíveis, mas a gente não tem a imaginação treinada para imaginar um tipo humano completo que está ali. E aí todas essas leituras de peças, é claro que não só Shakespeare ajuda com isso, mas no caso, como eu já disse, ele é um dos principais criadores aí desses tipos humanos, um dos caras responsáveis por sintetizar melhor isso. E eu comecei a estudar Shakespeare sobretudo por esse motivo, querendo primeiro interpretar também a questão dos alunos e me ajudar a ser mais ético, não no sentido comum que se fala assim, cheio de regra e qualquer coisa assim, mas para pensar melhor sobre como é que eu posso escapar de ser mal desse jeito, né, de ser invejoso, como ajudar meus alunos a não serem assim, e por outro lado, para interpretar política mesmo, para conseguir pensar, ó, as pessoas estão fazendo determinado jogo, mas não necessariamente elas são o que parecem ser, são o que dizem ser, e se comportam de acordo com uma lógica tão fácil quanto a que a mídia quer fazer a gente crer. E aí isso nos capacita a entender. Às vezes eu acho que ler Shakespeare é mais útil para entender política do que ler o manual de ciência política. Porque o cara vai decorar ali, democracia é tal coisa. E aí ele vai olhar, bom, estamos numa democracia. Sabe só a nomenclatura? Ele não vai analisar a realidade. Ele vai achar que o papel da Constituição diz a realidade, às vezes não é. E se democracia diz, bom, o governo nas mãos do povo, diz hoje, o que era democracia, o significado anterior? E se diz governo nas mãos do povo e você não faz a pequena reflexão, será que o poder está nas mãos do povo de fato, sendo que o nosso poder quase único é colocar um voto num país de 200 milhões de habitantes, o voto para o presidente do executivo significa o quê? Que grande poder que nós temos nas nossas mãos. E aí o cara lê democracia, então aqui todo mundo tem poder. Né? Por um lado não é bem assim, aí diz, mas tem direitos. Também por um lado não é bem assim. Tem direitos aumentando para alguns grupos e diminuindo para outros. Tem direitos. E aí tem que entrar na mas de democracia é discussão. Né? Aí pensa assim, né? Aí você vem e você se ilude na sua mente. Está todo mundo sentado com as melhores das intenções, querendo descobrir a verdade juntos. Que democracia é essa que eu quero ir para ela? Aí você vê, não existe isso. Aí se não está acontecendo isso, então qual é a grande ajuda do manual de ciência política para entender política? É interessante, claro que é. Você vai ficar capacitado pelo menos para interpretar o que formalmente a gente está querendo. Ou que de repente é o discurso da moda. E para interpretar também quais são as teorias políticas de grandes pensadores. Nesse sentido é interessante. Por outro sentido, compreender a natureza humana e como grande parte das pessoas está querendo chegar ao poder, não importa o discurso que ela vai ter, quem ela vai derrubar, em quem ela vai pisar. Isso aí é muito mais comum, porque isso está em todas as culturas, de todos os lugares do mundo, de todas as épocas. Essa é a base da natureza humana.
Alguns querem mudar a natureza humana, né? Havia alguns projetos no século XX que era de alterar o ser humano, né? De modo a torná-lo supremo, superior e coisa assim. O Hitler tinha essa ideia, os soviéticos tinham essa ideia, né? Tinha aqueles exemplos, o trabalhador soviético, o cara fortão, gigantesco, né? Porque ele matava todos os fracos infelizes, aí ficava lá aquele negócio. O Hitler quase a mesma coisa, deixava tudo lá. O que é o exemplo de juventude hitlerista? Eu pegava todos os mais fortes, belos, etc, né? E aí ficava jogando os pouco saudáveis pro lado. Tu é feio pra cacete, sai daí. Então, assim, ele queria criar esse novo ser humano pela genética, que essas coisas abomináveis, pela genética para juntar ali tudo. Aí você vai ver que um monte de grandes escritores, compositores de música, tudo vieram de mães que quase abortaram, vieram da genética que você diria, essa genética não tem nada a ver, vieram de povos que você diria, daí não sai nada. Então, assim, a natureza humana continua nos dando surpresas e eu acho que a literatura mostra bem isso. Então acho que basicamente é isso. Se alguém tiver pergunta neste instante sobre o que eu acabei de dizer, estou à disposição de vocês.